A Jovem Pan, no programa de hoje do Pingo nos Is, os caras falaram sobre isso, né? Nós vamos reagir aqui ao vídeo deles e lá os camaradas comentaram, né? Sobre essa decisão da justiça. Vamos ver. Tem um outro destaque, até importante, que nós tenhamos o delegado Palumbo com a gente para refletir sobre essa determinação da Justiça Federal que mandou suspender vídeos produzidos por policiais na plataforma de vídeo YouTube. Essa determinação mira principalmente os podcasts, em que agentes de segurança pública relatam histórias de ocorrências em que se envolveram ao longo da carreira. Essa ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, que alegam querer evitar a disseminação de discursos de ódio. A Justiça não pediu a exclusão definitiva desse tipo de conteúdo para assegurar a liberdade de expressão, mas alegou que tomou a decisão para assegurar os direitos humanos. Meus amigos comentaristas, vou pedir licença para começar essa rodada com o delegado Palumbo, que eu tenho certeza que o delegado já participou de algum podcast desse tipo, conhece policiais que participaram. O que a gente precisa se atentar em relação a essa determinação, que não se trata da exclusão, né? Uma suspensão, acho que os vídeos estão sendo monitorados, investigados, enfim. Vários policiais participam desses podcasts e eles relatam, né, os apuros, as situações em que eles passaram, ou eles explicam determinada operação, enfim, mas eles usam aqueles jargões de policial, né? O que é preciso considerar em relação a essa determinação que pede a suspensão desses vídeos dos policiais nos podcasts, delegado Palumbo? Olha, policiais relatam situações vividas por ele, né? Utilizando o linguajar e as palavras e os jargões dos policiais. Sim. Os médicos, quando vão nos podcasts, relatam situações profissionais da medicina, da atuação dele de médico, utilizando quais jargões de médico. E o doutor advogado, utilizando aquele juridiquês lá, né, data vênia, né? Aquelas palavras bonitas, né? Porque eles são mais letrados, porque eles tiveram mais oportunidades, eles vêm de uma camada social diferente, e o policial, ele vem de uma camada humilde da população. O policial é povo, igual as pessoas ali na rua, cara, né? E prova disso que o policial ganha 4, 5 mil, 6 mil, e o médico ganha 100 mil, o juiz ganha 100 mil, 80 mil, 50 mil, né? O repórter aqui ganha muito bem também, muito mais que o policial, e assim tá tudo ok, gente. Eu não tô nem aí, cara, cada um no seu, né? Agora, o policial fala dentro da realidade dele. Da mesma forma que tá um monte de comentarista aí, inclusive aqui na Jovem Pan, eu nem vi o vídeo ainda, não sei se eles vão falar positivo ou negativo, mas isso não é importante. Isso não é importante. O importante é o conteúdo é bom, tem audiência. Se o conteúdo não fosse bom, não teria audiência. A manchete fala da gente lá, tem canais que somam, tem canal que tem 2,5 milhões de inscritos. Por que será? Vídeos que acumulam 8 milhões de visualizações. Por que será? Porque as pessoas querem assistir, pô, eles foram forçados a assistir. Então, que é melhor indicativo que a sociedade gosta do conteúdo e que o conteúdo é bom e responsável? Vamos continuar. Palumbo vai responder. Eu fico me perguntando, né, um promotor que estuda tanto, vira promotor federal e está preocupado com o policial tá falando no podcast. Se ele cometer algum crime lá, ele vai responder por isso. Agora, você não pode punir todos. Eu participei de dezenas, centenas de podcasts policiais. Aliás, vou participar uma semana que vem aí em Brasília, com um desses aí que eles colocaram na lista. Você perguntou, você vai? Eu falei, vou. Opa! Spoiler? Ei! Será? Quem será, mano, Walter? Não sei. Vou participar de uma semana que vem em Brasília, um que tá na lista. Será que o público sabe quem é? Ei, Palumbo, aí que aguentou a agenda, hein? Eu quero assistir esse podcast, cara, porque eu sempre tive vontade de entrevistar ele, cara. Bacana, hein? É oportunidade, né? Ele vai estar em Brasília. Mano, Walter. Caraca, meu irmão. Vamos nessa, vamos continuar. Claro que eu vou. E quando a gente vai lá, isso gera curiosidade do povo. Muitas pessoas gostam da polícia, milhares de pessoas gostam da polícia. E quer saber como que é uma ocorrência, como que é uma troca de tiro, como que é você se deparar com um abuso
aí de cidadão que não respeita a polícia, e aí o policial que extrapola, que fala alguma bobagem, vai responder por isso, como aconteceu aqui em São Paulo. Um capitão da Polícia Militar que falou um monte de bobagem e está respondendo por isso. Cada um é responsável pela sua fala. Agora, você privar o policial ou privar esses podcasts policiais de falar, beira um absurdo. É tão absurdo quanto tu querer proibir militares de não participar das eleições. Antes de passar. Bom, acho que eu convidei o cara certo, né? Amor. Quem falar e quem se ceder, responda pelo que você cedeu. E é isso, cara. É isso, eu não tô dizendo que, pô, que a gente vai abandonar o cara, não. Já teve convidado aqui respondendo que eu coloquei o canal à disposição. Meu irmão, precisa de advogado? No que eu puder te ajudar, cara. Né? Não fui eu que falei, foi você, mas estamos juntos. O conteúdo foi gravado por mim, né? E quando eu posso, eu falo, não, irmão, calma aí, isso aí, o que quis dizer é isso, né? Quantas vezes eu já fiz isso aqui no canal, pô? O convidado tá indo por uma linha, eu falei, não, cara, isso não pode, pô. Não, aí o cara explica melhor pra não ficar mal entendido. E ele citou o camarada de São Paulo que falou, né, cara? Melhor não entrar nessa, né? Tu viu essa parte? Prestou atenção, mano? Sim, prestei atenção, sim. Entendeu? Então, assim, é isso, cara. O cara que fala, o que fala demais responde, pô. Agora, quem assiste a gente sabe. Nenhuma dessas falas aconteceu aqui no canal. Tô tirando o meu da reta, não. Agora, eu tenho responsabilidade com o meu, pô. E pelos convidados. O que acontece aqui? Vamos assistir. Beraldo, mas qual foi a bobagem que o policial falou no podcast? Ele falou que tinha ameaçado uma mulher grávida. Isso é repugnante, absurdo. Daí foi punido por isso. Quem mandou falar essa besteira, ou melhor, quem mandou fazer isso daí? Então o policial, ele é responsável por suas palavras. Quando eu vou num podcast, eu penso 10 vezes antes de falar qualquer coisa. Agora, tem alguns que não pensam. E aí acabam enfiando-se em problemas com a corregedoria por causa das palavras malditas. Pois é, são... Inclusive, esse camarada aí, isso é público, tá na internet, ele não vai ficar chateado comigo, espero que não, e se ficar é a imaturidade dele, porque ele veio aqui, é o Silva Rosa. E quando ele veio aqui, eu questionei, eu falei, pô, irmão, que negócio é esse aí? Explica esse negócio melhor aí, porque aconteceu isso mesmo? Aí ele contou a história lá, se explicou, pediu desculpa e o cacete, respondeu. Entendeu? Mas aqui ele não contou essa história. Aqui ele não contou e ninguém ficou rindo disso, não, porque não é engraçado realmente, né, pô? Né? Ah, mas a mulher é criminosa. Calma aí, pô, mas a mulher tá grávida, cara. Como é que você vai... Né? A mulher não é só a mulher é uma criança. Então tem que tomar cuidado também, né? Vamos lá. Vídeos extraídos desses podcasts, os policiais relatam os episódios, os apuros que passaram, situações, abordagens. Agora, Beraldo, teve um procurador que falou em exaltação da violência policial para justificar a suspensão desses vídeos. Pois é, tem dois aspectos que eu gostaria de tratar. Primeiro, a questão da liberdade de expressão. Não há nada que eu conheça que diga que a liberdade para um policial se expressar tem que ser menor do que a liberdade de qualquer outra pessoa se expressar. Obrigado. Então, a gente tem aqui uma segregação dentro da sociedade em que tem pessoas que acreditam que policiais têm menos direitos à liberdade de expressão do que outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto... Perfeito. Falou com palavras melhores que a minha o que eu tentei dizer aqui, né? Você tem médico, você tem um monte de gente, você tem várias carreiras, várias profissões, vários tipos de gente falando na internet. Aí o policial não pode. Por qual motivo? Se o policial falar besteira, como foi o caso do Silva Rosa, foi besteira, tem que responder por aquilo ali, isso tem que ser apurado e tem que excluir as coisas limpas. Lá no outro canal, lá no Copcast, o Brito falou coisa. E outra coisa, em relação ao Brito, eu nem sei se... Aqui acho que ninguém vai falar sobre isso. Mas o Brito contou uma situação que ele já tinha respondido. Aquilo já tinha gerado processo, ele já tinha respondido, pagou a cesta básica, assinou tudo lá. E ele estava contando uma coisa que já tinha sido até julgado. Ele estava errado. Né? No relato dele ali, se cedeu. Tanto é que ele se cedeu que ele respondeu
e pagou por isso. Aí ele contou no canal. Aí os caras pegaram isso e isso tá na decisão do juiz. A fala do Brito tá lá na decisão do juiz. Só que assim, aquilo ali foi um vídeo, um dia, em alguns minutos. Todas as outras horas, todos os outros vídeos, todos os 392 episódios que nós já produzimos, foi impactado por conta de um vídeo no outro canal, no único dia, durante 10 minutos. O outro canal lá, onde teve essa fala, tem vários outros vídeos que não tem nada. Então você pega naquele vídeo específico ali somente, acabou, pô. Como é que é lá na imprensa, no jornalismo, na Jovem Pan, no UOL, na Globo, no Metrópolis? Eles vão tirar aquele vídeo do ar e acabou, pô. Não vai ter essa repercussão toda, não vai ter uma ação civil pública, não vai ter um procurador do Ministério Público, não vai ter nada disso. Então, me parece que é porque são policiais, né? Porque somos pessoas de classes inferiores, né? Somos pessoas menos importantes, com menos valor para eles, né? Como o repórter falou, até YouTube tá até virando, e policial tá até virando YouTube, né? Foi a fala do repórter. Tem YouTube, agora até policial vira YouTube, né? Entendeu? Então, tipo assim, ele ridicularizou a gente, né? Vamos continuar. É que nós temos no Brasil uma construção, isso não é de uma hora para outra, isso é um processo de construção que transformou o policial no malfeitor. O policial, ele é inimigo do cidadão, ele é inimigo da sociedade, conforme cobertura de parte da imprensa e também posicionamento do Ministério Público e do Judiciário, que assume que o policial é aquela figura que está sempre oprimindo o pobre coitado que é abordado. Então, a audiência de custódia é o quê? É um instrumento de proteção do preso contra a força policial. A câmera, diferente dos Estados Unidos, em que a câmera corporal, a câmera dos veículos policiais, elas captam imagens que depois são utilizadas para enaltecer o trabalho da polícia, que é exercido com vigor na proteção da sociedade. No Brasil, não. No Brasil, a câmera é para vigiar o policial. Afinal de contas, o policial oprime a sociedade. O policial usa a sua arma, o seu cacetete, qualquer outra coisa que tenha, para abusar da sua autoridade e colocar os pobres coitados do cidadão, que às vezes cometeu só um delitozinho, tadinho, colocar este policial na condição de fragilidade. Na época das UPPs do Rio de Janeiro, o Mota vai lembrar. O que ele está falando aí é o seguinte: a câmera, ela deveria ser uma proteção para o policial e um meio de prova, né? Ela deveria fazer parte da cadeia de custódia ali daquele crime, né? Onde teria o relato do policial e a imagem produzida pela câmera do policial. O policial chegou, abordou o cara. A câmera tá filmando, tá ali a prova. Pega isso pra condenar o cara, mas não. O policial foi, aí olha a câmera. Não, mas por que você tava apontando a arma pro cara? Não, mas calma aí. Tinha necessidade de falar assim com ele? Não, pô, tadinho. Tá entendendo a lógica? É o que o rapaz tá falando, Beraldo, né? Beraldo, isso. Poxa. Gente, vocês não estão percebendo isso? Então, cara, pega o Estado, dá pra vagabundar a criminalidade e eles protejam vocês. Já tem um número grande de gente no Brasil vivendo nessas condições. E tem gente que gosta. Não, na minha favela é tranquilo porque aqui não tem roubo, porque os cria não deixam. Na minha favela, ó, tô ferrado, irmão. O nego rouba toda hora. Porque quem toma conta lá é a polícia, é o Estado. Né? Aí, essa mesma polícia penaliza policial que dá entrevista em podcast e dá entrevista para jornal que destrói a imagem dela todos os dias. Realmente. Com essas bases vai ficar difícil pra gente, né? Vamos continuar. Bem disso, o que foi a UPP? O UPP foi um projeto do governo do Estado, que eu tenho inúmeras críticas em relação a isso, mas eles, assim, a polícia
recuperava a autoridade dentro da comunidade, né? As comunidades dominadas por traficantes em geral, naquele momento, o Estado perdia soberania em cima, controle em cima daquele território, então a polícia ia lá e tomava conta de novo daquele território. E aí havia uma sensação de segurança na cidade, né, um clima positivo em relação a esse tema por causa das UPPs. Até que do mesmo momento, do mesmo fato que eu falei, que tem comunidade no Rio de Janeiro e em outros estados que a população gosta, porque não tem assalto, não tem isso, não tem aquilo. Em São Paulo, o PC disciplina as comunidades e essa população está mais segura do que nós que não moramos em comunidade. Eu não acabei de falar isso. Na época da UPP, o Rio, não, lá na Tijuca tá tranquilo, que agora tudo é UPP. Tá tranquilão, todo lugar agora é UPP. Tinha gente fazendo turismo no Complexo do Alemão. Não botaram lá como é que é o nome daquele negócio lá? Teleférico? Quê? Teleférico? Teleférico? Não colocaram lá? E as pessoas vão lá fazer turismo? As pessoas não vão fazer turismo no Vidigal, na Rocinha? Por conta da época de UPP. Né? E viviam a paz, pô. Ou seja, polícia funcionando, sociedade ganha, pô. É bom. Agora, destroem tudo. O PP não existe mais. Um dia, uma grande emissora do Rio de Janeiro resolveu pegar o caso de uma pessoa na favela da Rocinha que desapareceu, não sei se na época encontraram o corpo, enfim, morreu a princípio em razão de uma abordagem policial, e aí o ataque feito em cima do programa da UPP, da Unidade de Polícia Pacificadora, foi maçante a ponto do programa acabar, se tornar absolutamente irrelevante. Toda a autoridade que havia sido conquistada pela polícia. Eu nunca tinha pensado isso antes. A UPP, até aquele momento ali, vivia caso de amor com o Rio de Janeiro. Ninguém nunca falou isso aqui antes. Pô, parabéns pra esse cara aí, mano. Cristiano Beraldo. Nenhum policial veio aqui e falou da influência do caso Amarildo na destruição do modelo de UPP. Total sentido. Quantos meses, cara, a polícia militar sofreu lixamento público, cara? Quantos meses acabaram com a carreira de vários policiais no caso Amarildo? E eu aqui não tô entrando no juízo de valor se foi ou não foi, né? Quantas vezes, cara, a UPP lá dentro na Rocinha funcionava, as pessoas, como eu te falei antes, as pessoas estavam fazendo turismo em Complexo Alemão, na Rocinha e tal. Hoje até faz, mas são aquelas pessoas que se sujeitam a ver traficante armado, que gosta de ver ladrão, que vai pra lá, que não se incomoda com o traficante. Mas naquela época, a UPP realmente estabelecia uma ordem. Hoje não, hoje tem uma UPP lá de fantoche, de fachada. O policial dentro de um container escondido com medo pra não morrer, só pagando o serviço dele, coitado. Só indo pra casa. E o Estado fingindo que tem polícia. Vamos ouvir, cara. Total sentido, cara. Total sentido. E aí? Aí eu te pergunto, a Rede Globo continua fazendo a mesma coisa? E a polícia dá entrevista pra Rede Globo. Mas os podcasts eles não deixam vir. Na boa, se eu fosse secretário, nunca vou ser, tá? Não tenho habilitação técnica para isso. Se eu fosse um secretário de segurança pública, né, um governador, um negócio desse, cara, cara. Qualquer um, cara, que tá lá. É simples. Não dão mais entrevista pra Globo. Não tem como, né? Não tem como. Bolsonaro tentou isso ao fim dele. Não tem como. Mas, por exemplo, você poderia, cara, Fala Globo, Copcast, Danilo, fulano de tal, Fala Guerreiro, sei lá, todos esses canais que tem aí de polícia. Vai lá, policial. Dá entrevista, mostra nosso valor. Exato. Ocorrência lá na Maré. Quantos minutos de televisão o comandante do BOP teve para explicar a operação? Para puxar o clamor público, para a população se revoltar com a morte dos 2 policiais. Quantos minutos de televisão o cara teve? Se vier aqui, tem 7 horas de tempo para poder falar. E o canal tá de porta aberta. Eu tento trazer os caras, não consigo. E a Globo?
Pancada, pô. Protege o menino, o cara que fuzilou e matou a polícia. E na hora quando vai falar da polícia, eles não colocam suspeito, supostamente, nada disso. É criminoso, é isso, é abusivo, é ódio, é violência, é sim, pô. E os caras vão lá e ó, bate continência e fica babando o ovo dos caras, pô. Desculpa. Né? Vai. A polícia se perdeu por causa de uma campanha feita na imprensa. Então, meus amigos, diante deste cenário todo, o que nós estamos vendo com este cerceamento de liberdade em cima dos policiais, nada mais é, na minha opinião, do que uma iniciativa para manter os policiais quietinhos, para que eles não desafiem essa imagem de malfeitores da sociedade que foi construída em torno deles. Pois é, a decisão da justiça que... É perfeito, cara. Perfeito. Perfeito, cara. Tanto a fala do Palumbo quanto a fala do Beraldo aí. Que bom, cara. Cara, a parte positiva nisso, a alegria, cara, de saber que o teu trabalho tá sendo discutido de forma séria por esses caras aí na Jovem Pan, pô. Né? O vídeo tem 13 minutos. Então nós tivemos 13 minutos da nossa situação sendo debatida num grande veículo aí, cara. Então... Por pessoas coerentes, né, Glauber? Não aqui tem lado que faz, que ataca a polícia. Eu lembro nessa época do Amarildo, cara, realmente, o que ele falou faz bastante sentido. Era muita... Cadê Amarildo? Em todos os jornais saía aquelas matérias do Cadê Amarildo, né? E isso tomou o Rio de Janeiro e acredito que o Brasil inteiro, né? O Rio de Janeiro, obviamente, principalmente. E pode sim... Faz total sentido ter sido usado de forma política, né, para que acabassem as atividades das UPPs. Porque, de fato, todos os policiais que tiveram aqui, na época, quem comandava o PP lá era o Major Edson, né? Todo mundo fala que ele estava fazendo um excelente trabalho. Irmão, então. Agora, cara, isso só funciona porque tem político frouxo. O cara só quer usar pra ele. Ele vai pra função, tá preocupado com ele. Se ele tivesse preocupado com a tropa, com a honra, com esses pais de família que botam a farda pra morrer por ele, que protegem ele, que quem garante a segurança do governador? Os policiais. Agora, culpa dos policiais, pelo amor de Deus, não vou falar isso não, cara. O policial tem família, quer levar o pão dele pra casa, policial honesto. Mas assim, os polícias que defendem os caras. É humilhante, cara. É humilhante. Quem é que é segurança de desembargador? De ministro? De STF? De presidente? De governador? Os policiais, os melhores. E os caras nem não tem consideração, pô. Eles sentem a família dele protegida. Eles andam de helicóptero para um lado e para o outro. O piloto dele é o Adonis, o piloto do governador. Olha que honra. Policial, pô. E dos melhores, né? Sim. Piloto policial do Brasil. Aí o cara tira o policial da operação de combate ao tráfico, que não pode operar mais pela nave, para fazer a segurança dele andar de helicóptero de um lado pro outro. Mas eles não têm nem a sensibilidade, cara, de honrar a polícia. A polícia é a mesma polícia que protege eles, que protege a família deles. Eu seria muito infeliz se eu criticasse os policiais que trabalham com esses caras, né? Porque os caras estão fazendo o trabalho dele e garantindo o ganha-pão honestamente da família deles. Entendeu? Agora, é um esculacho, pô. É um esculacho isso. E a imprensa só faz isso porque o político é frouxo. Somente por isso. A fala do Beraldo aí foi um raciocínio que eu nunca tinha tido antes. E ninguém aqui nunca falou isso. Realmente, o programa UPP foi fuzilado no caso Amarildo. E foi perdendo força política, por quê? Porque o governante, ele vai de acordo, quem conduz é a imprensa, pô. Entendeu? Quem conduz é a imprensa. Vamos continuar para não estender muito. Suspende provisoriamente esses vídeos de policiais que concedem entrevistas a podcast, por enquanto a investigação, essa apuração estiver acontecendo. Agora, Mota,
O procurador da República, Júlio Araújo, ele concedeu uma entrevista a um portal famoso de notícias dizendo que, vou abrir aspas para o que ele disse, a decisão é importante porque mostra que esse tipo de discurso representa um abuso da liberdade de expressão, vai ao encontro com o que disse o Beraldo. E ao exaltar a violência policial e principalmente direcionar a determinados grupos sociais, como a população negra e também a população das favelas, essa fala do procurador da República. Suas impressões, Mota? Bom, eu já falei bastante sobre isso, você vê, né? A palavra do procurador. Cara, eu tive com o Mota num evento que eu fui convidado para fazer parte de uma mesa, né? Palestrar, falando justamente sobre isso, né? Sobre segurança pública e a importância da comunicação, dos podcasts e tal, né? Das novas mídias, né? A importância das novas mídias para a segurança pública. E lá tava o Mota. Eu já falei isso aqui ao vivo, não já, mano, Walter? Eu já falei. Não. Eu tive a honra, cara, de estar perto desse cara, uma oratória perfeita. Sim. E eu, quando eu peguei o microfone, antes de eu falar o que eu tinha para falar, eu falei do privilégio de estar do lado de um excelente comunicador. Eu, pretendendo ser um comunicador aqui no YouTube, ver esse cara falando, né? E tá próximo ali junto, foi uma honra para mim, né? Então, agora eu vou ter a honra de ouvir e eu tenho certeza que ele não vai me decepcionar, né? Porque eu sei mais ou menos como ele pensa. Mas só para voltar aqui, eu acabei atrapalhando o vídeo, vou deixar o cara falar novamente. O procurador da República, Júlio Araújo, ele concedeu uma entrevista a um portal famoso de notícias dizendo que, vou abrir aspas para o que ele disse, a decisão é importante porque mostra que esse tipo de discurso representa um abuso da liberdade de expressão, vai ao encontro com o que disse o Beraldo. E ao exaltar a violência policial e principalmente direcionar a determinados grupos sociais, como a população negra e também a população das favelas, essa fala do procurador da República. Suas impressões, Mota? Seu microfone está fechado. Minhas impressões são péssimas. A minha impressão é que o Brasil caminha numa velocidade acelerada em direção a uma coisa que eu não sei definir, mas que está muito longe de ser democracia. Alguns desses podcasts realmente são muito ruins. Outros são excelentes. Eu conheço alguns dos responsáveis pelos podcasts. Eles cumprem um papel muito importante, que é explicar para a população a realidade do trabalho policial. Alguns fazem isso melhor do que os outros. Mas olha, ninguém é obrigado a assistir o podcast. Não sei se o promotor sabe disso. Não existe obrigação de assistir. Assiste quem quer. Não cabe à justiça, no meu entender, definir o que os policiais podem ou não podem dizer. Isso é especificado. Cara, um lado meu quer ficar feliz, outro lado meu quer eu quero me conter para não ser desrespeitoso e soberbo, né, cara? Apesar de passar longe disso. Como eu falei, cara, nós fazemos um trabalho responsável, né, cara? E de qualidade. E quem vai dizer se o nosso trabalho está no caminho? Inclui o direito de mentir. Inclui o direito de dizer coisas de mau gosto e que desagradam aos outros. É justamente para isso que a gente tem a garantia da liberdade de expressão. Porque quando todo mundo só fala coisas certinhas, fofas, bonitinhas, que agradam a todo mundo, você não precisa defender a liberdade de expressão. Então, justo no momento em que você precisa de uma defesa da liberdade de expressão, o próprio Estado, olha o que está acontecendo aqui. É o próprio Estado vindo contra uma outra parte do Estado para silenciar, porque não gosta do que está sendo dito. Não cabe ao Estado policiar discurso de ninguém. Se nós só aceitamos aquilo que a gente gosta, então, meu amigo, não se trata de liberdade de expressão. Se trata de um joguinho, uma brincadeirinha, que só é permitida enquanto aquilo que você fala não desagrada a quem está no poder. Agora, delegado Exatamente. Paulo... É o que não agrada. É o que eu não quero, o que eu não gosto. Né? Alguém falou, acho que foi o Palumbo. Eu admiro o procurador fazendo isso. Cara, tem tantas questões. Quantas horas, cara, de serviço público? Quantas horas de ação do Estado foi empenhada da justiça por conta disso, gente? Pelo amor de Deus, cara. Entendeu?
Mas acho que os caras, né, mais experientes que eu, com a capacidade de comunicação melhor que a minha, reproduziram bem tudo que envolve essa situação, né? Sim. Vamos lá. Sob a ótica do regimento policial, das muitas forças policiais, há alguma ilegalidade quando um agente concede uma entrevista revelando informações sobre determinado episódio ou uma abordagem, mesmo que ele não revele nomes, datas, ou foi em determinada operação, mas quando ele fala de maneira abrangente, certa vez aconteceu isso e aquilo outro. Tem um livro de regras e normas do policial em que expressamente proibido revelar esse tipo de informação ou não? Cara, essa pergunta aí, quem vai responder é o Palumbo, mas vamos lá. É bom para a sociedade ou é ruim para a sociedade o camarada relatar a atividade dele? No caso aqui, nós não estamos fazendo isso de forma institucional. O cara está de forma pessoal, na folga dele, sem farda, sem estar em serviço, sem nada disso. Contando uma experiência dele, gente. É a mesma coisa de proibir o jornalista aí, o âncora do programa, o rapaz de óculos aí, ele, na folga dele, participar de um podcast para dizer como é que ele chegou até a Jovem Pan e tal, como é que foi a experiência de entrevistar fulano de tal. O ato da administração pública é público, né? A regra é a publicidade. A prestação de conta para a sociedade é bem-vinda. E fora isso, o cara tá na folga dele, né, gente? Isso aí tinha que ser incentivado e não coibido. Não tem nada expresso, mas no governo passado, não neste atual, no estado de São Paulo, tentaram impedir os delegados, investigadores e policiais militares a tirar, inclusive, fotos usando o distintivo. Então, é um absurdo. Foi o que o Beraldo falou, o Mota falou. Tanta coisa para a gente se preocupar, a gente vai se preocupar com um podcast. O Mota foi brilhante quando ele falou assim, ninguém é obrigado a assistir um podcast. E tem muita gente que assiste, porque na maioria deles tem várias dicas de segurança, mas eles preferem se apegar como se a polícia fosse o algoz, demonizando a polícia o tempo todo, pré-julgando a polícia o tempo todo. O policial que falar qualquer bobagem ou extrapolar ou falar alguma coisa que denote crime, ele vai responder. E saibam todos vocês, telespectadores, que a corregedoria, ela não alivia para ninguém, não. Tanto da polícia militar quanto da civil. Os policiais temem a corregedoria. Não temem a ouvidoria, né? Porque a ouvidoria ele já romantiza, faz um monte de denúncia infundada, mas a corregedoria, os policiais temem sim. Eles têm medo da corregedoria. Então, ali, a maioria vai e presta um serviço para a população, que é de informação. Muitas pessoas querem ser policial e depois que ouve alguns podcasts, acabam desistindo. Porque eu costumo dizer, você que quer ser policial achando que a vida é fácil, não é fácil, não. É muito difícil ser policial no Brasil. É muito difícil mesmo. Haja aí esse exemplo que a gente está vendo agora. Por que impedir os policiais? Promotores vão em podcast, desembargadores vão em podcast, políticos vão em podcast. Agora, o policial não pode. Não, esse não pode, esse tem que colocar a câmera, esse a gente tem que ferrar, esse aqui não pode. Mas o restante pode. Isso é absurdo, né? Isso não é um país democrático. Muitas pessoas, inclusive, fazendo essa observação, porque os policiais acabam ficando famosos demais, ficam com muitos seguidores e de vez em quando até acabam se candidatando, né? E podem desagradar muitas pessoas. Mas aí, qual o problema? Né? Cara, e assim, pra fechar isso aí, cara, os caras, cara, que programa bom de ver, porque assim, tu sente a tua alma lavada, né, cara? Tu sente a tua alma lavada. 3 profissionais com uma capacidade de comunicação absurda, com experiência. O Palumbo, né? Deu spoiler aí dizendo que vai ser nosso convidado, né? Um podcast desses aí em Brasília, ele só não falou o nome, né? Talvez ele não tenha permissão para falar lá dentro da Jovem Pan. E o Mota também. Eu tenho certeza que a fala dele replica pra gente, né? Porque eu já tive com ele pessoalmente nesse evento que eu falei. Não que seja só a gente, né? Outros canais também merecem o mesmo elogio, né? Então eu fico muito feliz e honrado de ouvir isso desses caras, né? Dar uma lavada de alma depois de escutar a outra matéria, depois de ver várias outras matérias.
E o negócio é tão sujo assim, cara, que eu, quando eu vi as matérias na terça-feira, no Instagram, no YouTube, eu tenho muito interesse nos comentários, né? Pra ver o que as pessoas falam, né? O que as pessoas estão sentindo. E é impressionante, cara. No vídeo do UOL, te encorajo até ir lá dar uma olhada depois. A quantidade de comentário absurdo, cara. É isso mesmo, esses policinhos aí estão achando que é o quê? Polícia não tem que falar nada em podcast, não. Policial não sabe nem falar. Isso é discurso de ódio. Isso é discurso de ódio. Não é o que nós estamos fazendo aqui. O policial contar uma experiência de uma situação vivida, onde ele foi criado, onde ele sofreu, onde ele perdeu companheiros, amigos, onde ele viu dor e sofrimento, tristeza, onde ele salvou a vida da população, onde ele tirou um criminoso de circulação. Isso não é violência, isso não é discurso de ódio, isso é o retrato do Estado brasileiro, cara. Não quer isso? Faça o trabalho de vocês. Cobre os governantes, Ministério Público, abra uma ação contra o governador pela omissão dele com a polícia, pelo que ele não faz, pelo que ele deveria fazer, pelo que ele fez de errado. O problema é o quê? Retratar a realidade. Então, assim, pouquíssimos comentários a nosso favor, a maior parte comentário negativo na matéria do UOL. Porque as pessoas que se alimentam lá do jornal têm conceitos totalmente diferentes do nosso, cara. Né? E isso emplaca, né? Nós não temos ninguém para comunicar positivamente. Tivemos agora a Jovem Pan. Quando acabar aqui, eu vou chegar em casa e vou lá ver os comentários, para ver o que as pessoas estão comentando sobre essa matéria. Né? Porque, pô, aí os caras falaram tudo que eu gostaria de falar e eles falaram, né? Tudo que eu já estava falando aqui no React. Então, agradecer aí o Palumbo, o Beraldo e o Roberto Mota, porque é bom ter um contraponto e ter pessoas refletindo o que nós representamos, né?